Essa aqui é talvez a matéria mais importante de hoje, depois eu vou colocar algumas outras coisas, mas eu quero comentar um pouquinho a partir daquilo que está ali na thumbnail, que é a saída da Mercedes-Benz da fábrica de Iracemápolis, do interior de São Paulo. Tá? A planta de Iracemápolis foi inaugurada em 2016, tá? A um custo de 600 milhões de reais e com uma capacidade de produção de até 20 mil carros por ano. Empregava agora, atualmente, 370 funcionários diretamente e fabricou os modelos GLA da Mercedes e também classe C da Mercedes. Então, assim, é claro, né? Eu já vou contextualizar, porque a Mercedes está saindo. Não é a primeira vez que a Mercedes tenta produzir carros de passeio no Brasil, não consegue. Ela já tinha abandonado uma fábrica em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, onde foi produzido o Mercedes Classe A entre 99 e 2005. Nesta mesma planta de Juiz de Fora, entre 2001 e 2010, também foi fabricado o Classe C, só que aí para exportação. Depois disso, até 2019, seguiu sendo produzido lá em Juiz de Fora caminhões Mercedes-Benz e de 2019 para cá apenas cabines que são entregues para a planta de São Bernardo do Campo. A Mercedes está dando adeus, mesmo depois de fazer um investimento alto e não conseguir se estabelecer no Brasil dessa maneira. A Audi, que tem uma fábrica no Paraná, em São José dos Pinhais, também tá de malas prontas, embora não tenha ainda uma decisão oficial, como já saiu da Mercedes, há uma perspectiva que a Audi também abandone o Brasil, mais especificamente São José dos Pinhais, no Paraná. Por quê? Porque há uma questão de fundo, que eu vou falar depois, mas por que eu digo que a Audi também está de saída? Porque essa planta de São José dos Pinhais, que já foi utilizada lá atrás para fabricar o Audi A3, em parceria com a Volkswagen, onde era fabricado o Golf também, produzia o Q3, que já não é mais produzido, desde que foi reestilizado na Europa, não é mais produzido o Q3 no Brasil, e vinha produzindo agora o A3 Sedan, que está saindo de linha pelo mesmo motivo, está sendo reestilizado na Europa e não se sabe se vale a pena modernizar a fábrica para a produção do novo modelo. As vendas em baixa dão a entender que a fábrica da Audi no Paraná também pode fechar. Eu também consegui apurar que a Jaguar Land Rover, que tem fábrica em Itatiaia, no Rio de Janeiro, também está bastante mal das pernas, uma fábrica que foi inaugurada recentemente, também em 2016, e que atualmente fabrica apenas o modelo Land Rover Discovery Sport. Todas essas marcas, pelo menos dessa nova onda de empresas que se estabeleceram no Brasil, vieram a partir de um programa de incentivos do governo federal, criado em 2012, chamado Inovar Auto. Programa que acabou em 2017 e desde então vem provocando um imbróglio no setor. Basicamente, gente, o que eu quero dizer? O Inovar Auto, ele estabeleceu um protecionismo ou uma tentativa de protecionismo da indústria brasileira automobilística, sobretaxando o IPI de carros importados de luxo, para tentar forçar essas marcas a produzir no Brasil. Deu certo no primeiro momento, muitas empresas se instalaram aqui no Brasil, a ponto de movimentar cerca de 85 bilhões de reais na instalação dessas plantas produtivas. A questão é que de 2017 para cá, há um imbróglio no programa e agora, ao que tudo indica, não vai haver a concretização da promessa de incentivo que foi dada a essas empresas. Então essas empresas estão saindo. Isso só agrava um processo de desindustrialização grave que o Brasil vem passando. Porque vejam, gente, se você acha que não tem que dar incentivo mesmo, eu vou dizer, você está errado. Por que você está errado? Porque esse tipo de empresa recebe incentivo em qualquer lugar do mundo. Elas não vão aonde elas não tiverem incentivo para produzir. A indústria automobilística é uma das indústrias mais dinâmicas e mais importantes do capitalismo. Por quê? Porque ela cria uma cadeia produtiva que produz
desenvolvimento tecnológico, paga bons empregos, contrata engenheiros, contrata profissionais altamente qualificados e, portanto, todos os países protegem esse setor da economia, porque é um setor muito dinâmico, é um setor que paga bem, é um setor que desenvolve outros setores, enfim, é um setor fundamental. Então, todos os países do mundo protegem as suas indústrias automobilísticas, por causa dessa dinâmica, por causa da cadeia que cria, etc., que eu acabei de dizer. Então, se você não der um incentivo, o seu país vizinho vai dar. E essas empresas, elas vão onde elas têm melhores condições de produzir. Por exemplo, essa fábrica da Mercedes, que está fechando em Iracemápolis, no interior de São Paulo, está extinguindo 370 empregos diretos. Vocês têm noção de quantos empregos indiretos? É muito difícil de calcular, porque toda a rede acaba sendo abalada com uma saída desse porte. Correto? O Brasil, ele vem passando por uma coisa que os economistas gostam de chamar, os economistas liberais, de desindustrialização precoce. A desindustrialização não é necessariamente um mal, só que nos países desenvolvidos acontece um processo que nós chamamos de desindustrialização natural. Então, quando o país passa pelo momento de industrialização, desenvolve essas forças produtivas, e aí ele começa a substituir a sua indústria por serviços especializados. Tá? Serviços high-tech. E aí, essas empresas que antes produziam nesse país que se desenvolveu, passam a produzir em países onde isso é mais interessante, onde você tem um câmbio desvalorizado, onde você tem incentivos fiscais e por aí vai. E aí, as sedes dessas empresas acabam se mantendo nesses países, então você tem setor de engenharia, de desenvolvimento de tecnologia, e esse tipo de desindustrialização acaba não sendo tão nocivo quanto a desindustrialização que está acontecendo no Brasil. Porque você substitui a indústria, porém é uma substituição onde a indústria já passou pelo país e se desenvolveu. Então ela deixa cadeias produtivas, ela deixa melhores empregos e ela deixa a sede das empresas que transferem royalties, que continuam alimentando o desenvolvimento daquela economia. Tem um outro tipo de industrialização que é muito pior, que é essa desindustrialização que o Brasil está passando, que é essa desindustrialização precoce. Quando o país não consegue passar por esse desenvolvimento da indústria e começa a se desindustrializar, porque não consegue formar cadeias complexas, porque não consegue aumentar o grau de competitividade da sua indústria. E aí o que acontece? O país acaba sendo fadado a ser pobre. Não existe país rico que não tenha tido, em algum momento do seu desenvolvimento, indústria. Os liberais gostam muito de pegar o caso da Austrália, né? O caso da Suíça. Né? A Suíça até hoje tem indústria, a Austrália já teve em algum momento. Né? E tem outras situações. Então, não existe como termos desenvolvimento das forças produtivas dentro do capitalismo sem o desenvolvimento da indústria. A indústria paga melhores salários, diminui a desigualdade social. Então esse aumento da desigualdade que a gente está vendo no Brasil é fruto do aumento da concentração, que também é colaboração da desindustrialização. Então você troca aquele encargo, aquele emprego de engenharia, por aquele emprego no Uber, aquele emprego precarizado. Então você aumenta a informalidade, causa uma maior pressão na previdência social. Então o Brasil, ele está 14% de desemprego, níveis recordes de desalento, nós já temos 75% do pré-sal na mão de estrangeiros, a mídia dizendo que é mais importante a ajuste fiscal e manutenção do teto de gastos do que a manutenção do auxílio emergencial para o ano que vem. Então vejam, há uma exaltação, inclusive, daquele número mágico lá do Paulo Guedes. Aqui aí o Paulo Guedes vai para a Veja dizer que não, nós vamos crescer 4%. Um número literalmente tirado da bunda dele. Que não há a menor perspectiva para isso, sendo que se você tirar o único driver que está mantendo, que é justamente o auxílio emergencial, que é a cruzada do governo tirar, então você junta isso com essa desindustrialização e com a perda de
capacidade do Brasil de inserção no mercado internacional, nós não temos como imaginar um crescimento de 4% por ano que vem. Então é isso. Temos que aproveitar o que está acontecendo para mostrar para as pessoas. Viram? Estão vendo? Se você está perdendo o emprego na montadora de automóveis e está tendo que virar Uber, isso é causado pela política defendida pela classe dominante, pelos jornalões. Então vamos mostrar isso para as pessoas, no sentido de elevar o nível de consciência de classe, para mostrar que elas têm que defender os seus direitos trabalhistas, defender os sindicatos e defender, antes de tudo, um projeto de nação que não seja um projeto que concentre ainda mais a riqueza, que é esse projeto que não dá bola para a indústria. Sendo que eu tentei aqui, mais uma vez, deixar claro que não há desenvolvimento das forças produtivas sem desenvolvimento da indústria. Beleza?